A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e meditar um pouco na palavra de Deus. Amém? Nesse momento, eu vou ler a palavra do Senhor, mas antes eu vou orar. Pai, me dirijo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em relação a tudo que estamos fazendo para a glória do Teu nome e para a enlevo espiritual de todo aquele que ouvir essa palavra. Engrandece sempre a Tua palavra na vida dos Teus servos e que ela seja o sustentáculo para que nós não desfaleçamos nesta caminhada tão difícil. Nos ajuda, nos dá graça, sabedoria e faz-nos entender cada vez mais os Teus desígnios, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus no Salmo de número 23 nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, mais uma vez te agradeço por tudo, pela tua palavra, aplica ela aos nossos corações, dá-me a tua palavra dizente, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais.
glória ao nome de Jesus. Aleluia. Salmo de número 23, ele nos traz à memória uma situação muito interessante. E o que eu observo é que o salmista começa pelo final. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa questão que muitas vezes é utilizada até em prosa, em verso, muitas vezes não quer dizer exatamente o que a palavra de Deus quer nos ensinar. E o ensinamento que a palavra de Deus nos traz é exatamente esse, de um pastor de ovelhas, na sua relação do pastor com a sua ovelha. Isso no sentido literal. Davi tinha essa experiência porque ele era pastor de ovelhas. E o que ele diz aqui é o que ele fazia com as ovelhas das quais ele tomava conta. Ele diz agora do Senhor ele diz: do Senhor, ele é o meu pastor. Porque ele sabia que o coração voltado para Deus faria exatamente o que está escrito aqui. Aí ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso quer dizer que quando Davi tomava conta das ovelhas, ele não deixava faltar nada. Tudo ele estava de olho e observando-se que ovelha não é jumento, ovelha não é cavalo, ovelha não é animal de carga. Ovelha é um animal simples, é um animal medroso, é um animal que, se ele se sujar, ele não tem condição de se limpar. Então, por isso que havia necessidade constante de cuidado do pastor em relação à ovelha. Davi sabia disso. E ele diz aqui: deitar-me faz em pastos verdes, ou em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso nos traz agora à memória o seguinte, se observarmos da visão de um pastor, é que Davi tinha o cuidado tão assim, digamos que com todo o zelo que ele cuidava das ovelhas, ele não deixava que as ovelhas de maneira alguma sentissem alguma coisa que as perturbasse. Ovelha não se deita em pastos verdes se tiver um mosquito lhe incomodando. Então, consequentemente, Davi tinha esse cuidado de não deixar nada incomodar a ovelha. Se você anda incomodado, é porque você não tem um pastor. Mas se o Senhor é o seu pastor, você não anda incomodado. Você está em pastos verdes, você descansa, você se acalma, você fica tranquilo. Ele diz aqui: guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nunca vai deixar você beber águas que tenham veneno, ou que tenha algum animal que possa lhe pegar, que esteja escondido por baixo daquela água. Refrigera a minha alma. Ele refrigera a alma. Esse salmo, na realidade, ele contrasta com o Salmo 32, o versículo 9, que nos diz que nós não devemos ser como o cavalo que precisa de cabresto. Isso quer dizer, se você tem um pastor, você não é como o cavalo. Mas tem muita gente que, apesar de ter se tornado ovelha, ter aceitado Jesus como Salvador, mas agora recebe um cabresto, é apertado, tudo para ele é ruim, e a vida dessa pessoa vive naquele: ai meu Deus, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Ele diz: refrigera a minha alma, quer dizer, eu vivo tranquilo, eu vivo em paz, eu sei que existe uma solução. O pastor que cuida de mim, e que eu o sigo e conheço a voz dele, ele não vai deixar que a minha alma viva angustiada. Se você está angustiado hoje, é porque há uma necessidade de conversão completa da sua vida para o Senhor Jesus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vereda de justiça é vereda de verdade. É veredas onde, mesmo que seja estreito, porque vereda é um local, um caminho estreito, não existe perigo para quem anda com Jesus na frente. E ele ainda complementa e diz assim: ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte. Ainda que isso chegasse a acontecer, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E observo que, ultimamente, o medo tem graçado na vida de muitas pessoas dentro da igreja. A gente seguir ordens, obedecer às ordenanças, isso não quer dizer que a gente é medroso. Mas é um medo tão exacerbado que eles não têm condição nem de se comunicar pelo celular, nem de se comunicar pelo WhatsApp, porque fica com medo de ser contagiado por qualquer pessoa. Todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Mal nenhum chegará a você se você confia no seu pastor. Mal nenhum. A morte, ela perdeu, consequentemente, todo o seu poder com a chegada de Jesus. Jesus mudou completamente as coisas. Quando ele foi visitar aquela jovem, ele foi na casa de Jairo e ela já havia morrido. Mas ele tirou ela daquela situação de morte e trouxe ela para a vida. A partir dali, a gente pode dizer que podemos reinar em vida, porque o Senhor disse assim: ainda que esteja morto, viverá. Não há um determinado tempo para que alguém morra, muito pelo contrário. Se a pessoa seguir a sabedoria, se seguir as orientações do Senhor, ele diz que alongará a vida dessa pessoa. Ele falou isso para Salomão. E a palavra de Deus, ela cabe na vida de todo aquele que crê. Preparas uma mesa perante mim. Ele preparar uma mesa no sentido do que a palavra está nos falando é o seguinte: ele subia num monte alto e plano, que é uma mesa, e ali ele preparava, ele tirava as pedras que atrapalhavam, ele via onde é que tinha algum escorpião, onde tinha algum local onde alguma cobra podia se esconder, e ele batia, chama-se bater o pasto, cortava as ervas daninhas, tirava as ervas daninhas, para posteriormente ele trazer as ovelhas para se alimentar naquele local. Então, preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele prepara um lugar de satisfação para você e para mim, se nós confiarmos completamente na sua providência. E ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso Davi fazia, porque todo pastor de ovelha ele costuma usar um óleo, um unguento, preparado exatamente para ser repelente, para repelir todos os males que poderiam acarretar ou atacar a ovelha, para que não lhe tirasse a sua condição de tranquilidade. Então muitas pessoas têm deixado passar muitos mosquitos, porque têm se distanciado do seu pastor, não têm recebido o óleo necessário para que seus ouvidos e os seus olhos e o seu nariz e a sua boca sejam ungidos de tal forma que não tenha condição de contaminação através desses mosquitos. Escuta muita coisa, dá ouvido a muita coisa, fica cheirando determinadas coisas que não deveria, quando isso deveria estar untado com o óleo da unção de Deus, e assim sendo o Espírito Santo é quem tomaria conta do seu nariz. Da sua boca ou na sua boca não procederia, da sua boca não procederia nada de mal, porque ele tinha ungido essa boca e essa língua para que falasse sempre do bem e do melhor. Mas tem se misturado e esses mosquitos têm trazido muitas ideias falsas, de liberdades falsas, porque bondade e misericórdia só segue a quem anda com a verdade. Bondade e misericórdia só segue todos os dias aquele que anda com o Senhor Jesus. Ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que liberta, ela nos traz uma condição completamente diferente, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. É o meu pastor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
Mas tem muita gente que tendo ouvido, não ouvem. Os seus ouvidos estão tapados, porque não recebem mais a instrução, não estão abertos a que o Espírito Santo fale aos seus corações, não tem condição de receber a instrução perfeita da palavra de Deus. Não amam exclusivamente ao Senhor. O Salmo 37 já nos abre esse espaço dizendo: deleita-te também no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Mas as pessoas têm se tornado egoístas e se distanciam do bom pastor. Tem que se aproximar do pastor e entender que Ele é o meu, é o teu pastor. Ele é o meu pastor, você tem que declarar isso na sua vida. Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Nada vai faltar, nada nos faltará ou nada me faltará. Mas há uma necessidade de se acreditar, de se abrir o coração e entender que a palavra de Deus ela é fiel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Temos vários exemplos. Quando um rei de Israel iria ser atacado por 1 milhão de homens, e ele tinha somente 300 e poucos mil, não lembro exatamente, mas 300 e poucos mil soldados para lutar com 1 milhão de homens. Isso na espada. E o que foi que Deus disse? Eles não pisarão aqui. Mas disse isso, por que Deus disse isso? Porque o rei se converteu e se humilhou na presença de Deus e disse: Deus, a situação é difícil, estou sendo atacado e não tenho condição de vencer, vence por mim. E Deus fez com que aquela vitória chegasse até ele. Então, que não sejamos como este mesmo rei, que posteriormente, quando foi atacado por alguém do seu mesmo porte, precisou de ajuda do Egito. E Deus reclamou com ele, disse: quando foi 1 milhão eu te dei vitória, mas agora com esse você, em vez de confiar em mim, procurou ajuda do Egito. Então muitos estão procurando a ajuda do Egito, quando deveriam procurar o Senhor para ter Ele como seu pastor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa longevidade o Senhor dá àquele que acredita nele, que se entrega completamente para a sua palavra. Que nesta noite o Senhor nos ajude, nos abençoe, que neste momento o Senhor nos guarde e dê graça para que entendamos a sua palavra. E se você quer nesse momento fazer uma confissão diante do Senhor, faça agora. Confesse que está em situação difícil e que o Senhor vai lhe ajudar. Mas há a necessidade de se abrir o coração com singeleza de alma, com verdade, porque Deus conhece o meu e o teu coração. Ele não vai se enganar com aquilo que você vai diante dele. Você não consegue enganá-lo, nem eu, nem ninguém, porque de Deus ninguém se esconde. Mas nesse momento eu oro sobre você e sobre a sua vida e declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso também em nome de Jesus. Receba de Deus a bênção e a graça em nome de Jesus. Amém e amém.